Antes era o teto de gastos, agora arcabouço fiscal. Se você tem acompanhado os noticiários econômicos no Brasil, deve ter notado que esses termos nunca saem de evidência. Mas você sabe o que eles significam? E vocês sabem quais são as controvérsias por trás desses temas? Acompanhe esse vídeo que a gente vai tentar explicar isso da maneira mais didática possível. Os governos possuem uma estrutura de receitas e despesas. No Brasil, a peça orçamentária anual é enviada pelo Executivo para o Congresso Nacional. Ali, estima-se um conjunto de receitas e um conjunto de despesas, que deve incluir todo o custo de estrutura do Estado brasileiro, gastos com previdência e atendimento de todas as demandas da sociedade por meio da oferta de políticas públicas. Mas para isso funcionar bem, são necessários alguns balizadores, são as chamadas regras fiscais, que podem oferecer previsibilidade de como isso vai funcionar no longo prazo e devem oferecer transparência, devem ser claras e sem artifícios contábeis, que isso pode gerar problemas no final. Os governos não são como as donas de casa, como costumam dizer alguns economistas. Isso porque eles não precisam operar sempre, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com orçamento equilibrado ou no azul. Em alguns momentos, eles podem operar com orçamento desequilibrado ou no vermelho, como foi o caso, por exemplo, na pandemia, quando os governos ampliaram muito seus gastos sem ter um aumento de receitas correspondente. Isso foi feito por razões humanitárias, mais do que justificáveis. Mas existe uma outra razão. Eles podem ampliar os seus gastos sem um aumento de receitas correspondentes em momentos de crise econômica, de desaquecimento da economia e de aumento do desemprego. Calma, isso está previsto em qualquer manual de macroeconomia. Ela é chamada de política fiscal anticíclica. Ora, mas se isso existe e está previsto nos livros-texto, por que há tanta controvérsia no Brasil? A controvérsia, em geral, gira em torno de qual seria o momento adequado para o governo fazer essa ampliação de gastos. E se a dívida já estiver alta demais? Qual seria o custo de carregamento dessa dívida? E a taxa de juros? E a qualidade dos investimentos públicos? Será que eles são de fato necessários? Se você quiser entender um pouco melhor esse debate, ele começa por essas perguntas. Até ano passado, o tema do teto de gastos dominava os noticiários econômicos. A regra era simples: o governo não poderia gastar mais do que havia gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. Não previa nenhum tipo de imprevisto, como aconteceu na pandemia. Estava cravada na Constituição, que impedia os governos de fazer política macroeconômica e política fiscal anticíclica em momentos de desaquecimento da economia. O que o Congresso está discutindo agora, tal do arcabouço fiscal, é o conjunto de regras para ser colocado no lugar do teto que ruiu. Seu objetivo geral é compatibilizar um crescimento sustentável da dívida pública, para não permitir com que ela cresça demasiadamente, gerando muitos custos lá na frente, com a possibilidade do governo custear as políticas públicas essenciais demandadas pela sociedade brasileira. Um país desigual, com bolsões de pobreza e de miséria e que demanda um conjunto de políticas sociais. E, além disso, garantir com que o governo tenha espaço para fazer investimentos públicos anticíclicos em momentos de recessão econômica e aumento do desemprego. Como vocês já devem ter notado, uma boa regra, então, deve conciliar objetivos contraditórios, deve comportar todas as demandas democráticas da sociedade, deve ser clara, transparente, sem artifícios contábeis, mas mais importante que isso, ela deve ser crível e exequível. Uma boa regra, na prática, é aquela que funciona. Mas não se iludam, regras fiscais não são a solução para todos os problemas. Mais importante do que isso é que o país tenha um bom ambiente de negócios, estabilidade macroeconômica, capacidade de fazer investimentos produtivos, crédito adequado para garantir esses investimentos e, mais importante, por trás de tudo isso, que tenha desenhado um bom projeto de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, as regras fiscais podem, no máximo, servir de trilhos para que o país alcance os objetivos desejados. O mundo está passando por rápidas transformações. A economia verde veio para ficar na pauta mundial e tem sido discutida por todos os líderes mundiais. A geopolítica se move rapidamente, com os Estados Unidos e China redefinindo seu papel. A própria hegemonia do dólar vem sendo questionada. Resta saber que papel que o país quer exercer dentro desse cenário. Se você quiser continuar por dentro desses debates, siga nossas publicações no site da Fundação Podemos e acompanhe os próximos vídeos do Economia em Foco.